Graças a Deus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Queridos, aproveitando que os irmãos estão em pé, abre a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 35 do livro de 2 Crônicas. Eu quero ler a partir do versículo 20. Quero ler o versículo 20 e o versículo 21, que diz assim: depois de tudo isso, havendo Josias já preparado a casa, subiu Neco, rei do Egito, para guerrear contra Carquemes, junto ao Eufrates. E Josias lhe saiu ao encontro. Então ele lhe mandou mensageiros, dizendo: que tenho eu que fazer contigo, rei de Judá? Quanto a ti, contra ti não venho hoje, senão contra a casa que me faz guerra. E disse: Deus quer que me apresse, guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Vou repetir parte final: guarda-te de te opores a Deus, que é comigo, para que não te destrua. Amém? Oremos. Senhor Deus, exaltamos a Ti, porque sabemos que estás aqui, a Sua presença é real. Louvamos o Teu nome por isso. Espírito Santo, sou insuficiente, ajuda-me a falar a Tua palavra e também ajuda os meus irmãos a compreendê-la. É a oração que faço em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Louvado seja Deus. Amados, quando olhamos para esse texto, nós vemos aqui uma cena muito intrigante, porque de um lado está um homem de Deus chamado Josias. Este homem de Deus, ele não nasceu por acaso, porque a Bíblia diz que antes do seu nascimento foi profetizado o seu nascimento. E não só isso, Deus, além de profetizar que ele nasceria, Deus disse o seu nome e o que ele faria. Preste bem atenção. Josias, ele nasceu pela vontade soberana de Deus. Deus tem sua vontade perfeita, tem sua vontade permissiva e tem sua vontade soberana. Dentro da vontade soberana, há mais de 550 anos atrás, antes de Josias nascer, estava o rei Jeroboão adorando um bezerro que havia feito, entretendo as 10 tribos de Israel. Isso está no capítulo 13 de 1 Reis. E ele está ali enganando as 10 tribos, dizendo: este bezerro aqui é o Deus que vos tirou do Egito, tentando seduzir o coração das 10 tribos para não subir para Jerusalém para adorar a Deus. Diz o texto que um homem de Deus foi até ali e profetizou contra aquele altar e disse: altar, altar, eis que nascerá um homem cujo nome é Josias, e ele há de queimar sobre esse altar os ossos destes sacerdotes idólatras. Preste bem atenção. Passou-se 550 anos, mais ou menos. A palavra de Deus se cumpriu. Veio nascer Josias. Mas o que é mais interessante ainda é que esse Josias, ele teve um avô idólatra, o mais idólatra de Judá, Manassés, que promoveu a idolatria, que mandou assassinar muitos dos seus filhos, queimado a fogo, ensinou Judá a ser idólatra. Quando ele veio a falecer, Amon, que era seu pai, veio também continuar a idolatria. E logo Josias nasceu em um tempo de muita idolatria, em um tempo
onde os homens não conheciam Deus. Quando você lê o capítulo 34 do livro de Crônicas, você descobre que até a palavra de Deus havia sido perdida. A palavra de Deus havia sido perdida. Os homens não conheciam mais a lei de Deus. Os homens perderam a referência. E dentro deste ambiente, sem referência, com muita idolatria, com muitos pecados, com muita violência, nasce este rapaz. E este rapaz foi feito rei com 8 anos de idade. Diz no capítulo 34 de 2 Crônicas, versículo 1. Com 8 anos de idade, ele foi feito rei. E nós sabemos que uma criança de 8 anos de idade não reina. Quem é que reinava? Eram os seus tutores. Mas se você continua lendo o capítulo 34, este rapaz, ao completar 16 anos, ele então passa a buscar ao Senhor. Queridos, com 16 anos, um adolescente, ele resolve buscar ao Senhor, mas não havia a palavra de Deus para ele consultar. Ele então começa a consultar o quê? Os anciões, as histórias, e ele resolve seguir o caminho de seu pai Davi. Ele começa a pesquisar a história de Davi, começa a consultar a história, e diz em seu coração: não vou seguir meu avô, nem vou seguir meu pai, eu vou seguir o meu pai Davi, e vou andar nos seus caminhos. E diz o texto, por 4 anos, ele buscou conhecimento, aprendendo e conhecendo os caminhos de Deus através dos testemunhos. Querido, preste bem atenção. Para que haja uma mudança exterior, primeiro tem que haver uma mudança interior. Para que as coisas aconteçam por fora, primeiro você começa a se encher, vai se enchendo, vai aprendendo, vai se enchendo, vai aprendendo. Daqui a pouco você já começa a externar aquilo que está dentro de você. Aleluia! Foi isso que aconteceu com Josias. Deus da glória. 4 anos de busca, como que se fosse uma faculdade, aprendendo, buscando. Quando agora ele tinha 20 anos, ele diz: vou começar a purificação em Judá. Agora já homem, ele começa a andar por Judá e começa a destruir as idolatrias, começa a destruir os altares e começa a limpar Judá da idolatria. Por onde ele passa, ele encontra altares, encontra deuses, e ele começa a queimar, começa a destruir, começa a queimar. E ele começava então, conforme Deus havia revelado, pegar os ossos do sacerdote idólatra e queimar em cima dos altares e destruir aquilo. Por quê? Porque Deus havia dito que seria assim, e assim sucedeu, porque a palavra de Deus é fiel. Ei, Amanda Sui Derrébia, aleluia! Deus não pode mentir. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, mas esse homem provocou um grande avivamento. E sabe o que é interessante? Que você lê do capítulo 34, versículo 33 melhor dizendo: Josias tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. Olha só o tamanho da influência desse rei. Esse rei governava 2 tribos em Judá, mas a sua influência era tão grande que as 10 tribos de Israel também destruiu os seus altares, também queimou a fogo os ossos dos sacerdotes idólatras. A influência de Josias se estendia por todo Israel. Ele não era rei de Israel, mas a sua influência espiritual refletia nas 10 tribos. Por quê? Porque tamanha era a sua dedicação em servir ao Senhor. Diz o texto que
que por 6 anos, você vai lendo, ele passou quebrando idolatria, destruindo altares. 4 anos buscando ao Senhor, 4 anos se enchendo, e depois de 6 anos destruindo toda a idolatria. Após isso ele diz: agora vamos consertar a casa de Deus. Queridos, perceba que para as coisas externas acontecerem, primeiro precisamos buscar a interna. Deus abençoou tão grandemente este homem, que este homem o fez achar o livro. O sacerdote encontrar o livro da lei, leu para ele, e ao ler para ele a palavra de Deus, queridos, diz o texto que ele rasgou os seus vestidos, ele chorou, ele se humilhou. Ele entende que Deus vai derramar a sua ira sobre Judá por causa do pecado dos seus antepassados. Ele manda consultar a profeta Hulda, capítulo 34, versículo 22 de 2 Crônicas, e diz o texto que Deus diz a ele: ei, de fato eu vou trazer juízo sobre Judá. De fato eu não pouparei esta cidade por causa das suas abominações. Por quê? Porque o meu povo me deixou queimar incenso a outros deuses. Contudo, versículo 26, porém ao rei de Judá, que vos enviou a consultar ao Senhor, olha o que eu vou dizer para ele: como o teu coração se enterneceu. Eu estava pesquisando essa palavra enternecer. Enternecer é sentir a miséria de alguém. Enternecer é você ver a desgraça acontecendo e é você não sentir alegria naquilo. É você se condoer da morte e do juízo de Deus contra alguém. O fato é que o coração de Josias era um coração que amava o seu povo. Ele humilhou-se diante de Deus, ele rasgou os seus vestidos, e Deus disse para ele: porque você se humilhou, porque você sentiu a miséria do povo, porque você chorou perante mim, eu pouparei este lugar enquanto você estiver vivo. Eu vou poupar esse lugar. Eu sou longânimo, queridos. Nós lemos aqui e foi dito aqui que Deus é quem controla as coisas. Diga comigo: quem controla as coisas? Quem controla as coisas? É Deus. É Deus. É Deus. É Deus. É Deus que tem o controle das coisas. Glória. E como Ele tem o controle das coisas, é Ele quem escreve a história. E se Ele é quem escreve a história, Ele diz: o juízo que eu ia fazer aqui, eu vou adiar para depois, eu vou jogar mais para frente, porque eu sou longânimo. Aleluia, aleluia. O nosso pastor leu no livro de Abacuque, capítulo 3, versículo 20, versículo 6. Esse texto me chamou a atenção. Parou e mediu a terra, separou as nações. Parte final: o andar eterno é seu. Sabe o que o profeta está dizendo? Deus que é eterno. A nossa história tem ponto final. A nossa história acaba, mas a história de Deus é eterna. É Ele que faz, é Ele que determina, é Ele que escreve. Nós somos meros participantes da história que Ele escreveu. Aleluia. Somos meros participantes da história que Ele escreveu. Ele tem o
controle. É Ele quem controla. E se é Ele quem controla, Ele diz: ei, Josias, estou adiando o mal. Enquanto você estiver vivo, nada de ruim vai acontecer sobre Judá. Aleluia, aleluia, aleluia. E disse mais: você dormirá com seus pais em paz. Querido, Deus está dizendo, versículo 28: eis que te ajuntarei e será recolhido ao teu sepulcro em paz. Agora eu quero que você entenda isso. A vontade soberana de Deus para Josias era: eu estou adiando o juízo. Só quem pode adiar o juízo é quem? Deus. Então, dentro da vontade soberana, o homem não tem participação. Deus disse: vai nascer um homem chamado Josias, que vai queimar os sacerdotes idólatras nesse altar. Deus determinou, está determinado. Aleluia! Glória! Agora, dormir em paz, morrer tranquilinho, já é vontade permissiva. A vontade perfeita de Deus é que eu chegue, não sei se vou chegar aos meus 100 anos, mas digamos que Deus planejou para mim 100 anos. É a vontade perfeita de Deus. Mas aí, irmão, eu não dou valor à minha saúde. Chego aos 60 e padeço. Chego lá, Deus olha: rapaz, tinha uma agenda grande para você aqui ainda, mas como você adiantou, você perdeu muita coisa. Quem perdeu foi quem? Eu. Queridos, isso se trata da vontade permissiva. A vontade de Deus para Josias era: morrerá em paz. Amados, mas preste bem atenção. Josias resolveu ser protagonista da sua história. Ah, irmão, não faz isso não. Deixa Deus escrever a nossa história. Seja cooperador de Deus. Coopera com Deus. Não seja protagonista. Aleluia. Aemassúria. Josias, ele se espelhou em Davi. E por se espelhar em Davi, ele ouviu as histórias de Davi. Matou gigante, guerreiro valente, tinha soldados valentes, nunca perdeu batalha. Deus era com ele, Deus andava com ele, os seus guerreiros eram valentes. E ele foi enchendo no coração aquilo. De repente ele pensou: eu sou herói também. Não é porque você assiste um filme do super-homem que você é o super-homem. Você lê a história de Jesus todo dia, mas você não é Jesus. É verdade. Você lê a história do apóstolo Paulo todo dia, mas você é você. O apóstolo Paulo é ele é uma referência para nós. Nós somos participantes da história que Deus quer escrever. Não somos protagonistas. Não somos protagonistas. Queridos, para que você entenda, apareceu um rei do Egito, Faraó, chamado Neco. E Deus era com Neco. Deus era com o rei do Egito, como também era com Josias. Deus amava Josias como filho. Amém? Foi dito aqui: Deus é meu pai. Mas Neco era instrumento da mão de Deus para aquele momento. Deus disse para Neco: sobe e destrói a Síria. Seja meu instrumento, seja minha ferramenta.
Neco se levanta, vão obedecer a Deus. Josias, filho amado. Neco, servo, instrumento para o momento. Mas Josias, filho amado. Deus era com os dois. Mas agora, Josias queria aumentar o seu currículo. Eu não quero ser reconhecido como reformador religioso. Eu quero ter alguma coisa de guerra na minha lápide. Um dia, quando escrever a minha história, vão dizer: lutei contra Neco e saí vitorioso. Neco mandou uma mensagem para ele: Josias, Deus é comigo. Josias, Deus que me mandou fazer essa guerra. Josias, sai daqui. Eu anotei algo aqui. Deus não levará em conta o meu passado se eu estou me opondo a Ele no meu presente. Deus não levará em conta o meu passado se no meu presente eu estou indo contra a vontade dEle. Já foi um grande homem de Deus, já fez muita obra para Deus, Deus se alegra dele, mas neste momento Deus está dizendo não faz, Ele quer fazer. Deus está dizendo não vai, Ele quer ir. Deus está dizendo cala, Ele quer falar. Deus está dizendo fica sentado, quer se levantar. Deus está dizendo se levanta, quer sentar. Deus está dizendo acorda, quer dormir. Quando olhamos para Josias, Josias quis ser protagonista da sua própria história. Amados, é Deus que tem o controle. É Ele que escreve a história. O seu andar é eterno. Amados, quando você olha na Bíblia, todo mundo que se opõe a Deus é quebrado. Olha o que o profeta Isaías falou a respeito do Senhor Jesus. Isaías 8,14. Ele é a rocha de escândalo, de tropeço. Cuidado, senão você vai tropeçar nele. Ele será uma armadilha. Cuidado, que Deus pode ser uma armadilha para você, um laço. Cuidado quando achamos que podemos escrever a nossa própria história. Amados, já vou voltar aqui. Quando olhamos para a história passada, havia um homem chamado Nimrod, capítulo 10 de Gênesis, e ele estabeleceu a primeira cidade chamada Babel, capítulo 10 de Gênesis. E ele então no capítulo 11 diz assim: façamos uma torre e nos tornemos um povo famoso. Façamos o nosso nome famoso. Façamos uma torre bem alta. Para quê? Qual que era o propósito de Nimrod? Controlar. Controle. Porque nós nos guiamos por meio da fama. Não é assim? Quanto mais famoso for o remédio, a gente quer. Quanto mais famosa for a faculdade, a gente quer. Quanto melhor, quanto mais famoso for o nome do médico, a gente quer. Então somos controlados por causa da fama. Nimrod disse: vamos fazer para nós um nome famoso. Vamos controlar a população por causa da nossa fama. Todos vão vir para cá. Controle. Qual foi o outro controle? Vamos fazer uma torre bem alta para pôr limite na nação. Não avance se você não enxergar a torre. Enquanto você estiver vendo a torre, você pode avançar. Parou de ver a torre, não avance. Qual que era a vontade de Deus para os homens? Multiplicai-vos
e enchei a terra. Mas Nimrod estava dando lugar a um espírito mau chamado controle. Não vamos avançar, vamos ficar aqui, porque aqui o nome é famoso. Fique perto da fama, não se desloque para longe. Deus desceu lá e falou assim: quem dá fama sou eu, e a minha vontade é que a terra seja povoada. Confundiu as línguas, a obra parou, foi cada um para o seu lado, e os planos de Nimrod foram frustrados. Querido, abre a Bíblia aí no livro do Êxodo, capítulo 1. Antes de falar do capítulo 1, Deus disse a Jacó no capítulo 46: ei Jacó, versículo 3: eu sou o Deus de teu pai, não tema em descer ao Egito, porque eu te farei ali uma grande nação. Eu descerei contigo ao Egito, e certamente te farei tornar a subir. Amém? Então no capítulo 46, Jacó estava receoso de descer para o Egito, mas a vontade perfeita de Deus era que Jacó descesse para o Egito. O filho dele, que ele achou que estava morto, estava vivo, e estava dizendo: vem papai, vem morar aqui. Mas ele não queria descer, ele estava com medo de descer. Então Deus aparece em sonho e diz: ei Jacó, desce, porque é a minha perfeita vontade. Jacó, como cooperador de Deus, não quis ser protagonista da sua história. Se Deus está mandando descer, eu vou descer. Se Deus está mandando ir, eu vou ir. Desceu e lá viveu. E diz o texto que num período de 400 anos, aproximadamente 430 anos, aquelas 70 almas que desceram ali se tornou maior que a nação do Egito. Deus havia cumprido o que havia dito: farei de você uma grande nação no Egito. Aí, queridos, no capítulo 1 do livro de Êxodo, versículo 8 a seguir: depois se levantou um novo rei sobre o Egito, que não conhecera José, e disse: eis que esse povo, os filhos de Israel, versículo 9, é muito mais poderoso do que nós. Usamos sabiamente para com ele, para que não se multiplique. Perceba que o espírito do controle está operando aqui novamente na vida de Faraó. Vamos impedir esse povo de multiplicar, para que quando vier a guerra, ele não se ajunte com os nossos inimigos, peleje contra nós e suba da terra. O plano de Faraó era impedir a multiplicação do povo de Israel e impedir que eles deixassem de servi-lo. Como que ele executaria esse plano? Nós continuamos a leitura, e o versículo 11 diz assim: e os egípcios puseram sobre ele maiorais de tributo, para os afligirem com suas cargas, e edificaram a Faraó cidades. Faraó, para que esse plano desse certo, ele colocou líderes maliciosos, que ao invés de fazer o povo crescer, impedia o crescimento. E como que isso acontecia? Cobrando imposto, aumentando o imposto. Olha, vocês moram em terra que não é sua, então o imposto para vocês está cada dia mais, está subindo cada dia mais. E quando nós olhamos para o sistema atual, é quase isso que está acontecendo. Você só trabalha para pagar tributo, e quanto mais você trabalha, mais o imposto aumenta, e mais você tem que trabalhar. Mais serviço, mais carga, mais serviço, mais carga. Isso impede você de pensar, impede você de refletir,
Porque o único tempo que você tem é trabalho. O espírito do controle quis pegar meu filho Lucas aqui, você viu? Vai trabalhar de dia e de noite, não vai ter tempo para nada. Amados, esta era a metodologia. Quando um líder quer impedir o seu crescimento, líderes são levantados por Deus para ajudar a obra a crescer, para ajudar o povo a multiplicar, para dar norte, para ajudar crescimento. Mas esses líderes aqui foram postos para impedir crescimento, para aumentar tributo, para aumentar carga e impedir o povo de multiplicar. Eu presenciei algo há anos atrás. Um jovem muito usado em profecia, entregava muitas profecias. Quando ele terminou o culto, chegou um irmão mais velho e disse assim para ele: ei moço, não é bom você ficar entregando esse monte de profecia não, hein? Que vai aumentar a luta. Quanto mais profecia você entrega, mais luta vem. Espírito do controle, querendo controlar o profeta, querendo impedir o profeta. Quanto mais você louvar, mais a luta vai ficar pesada. Quanto mais você orar, mais dificuldade vem. É mentira! Amados, e quando você começa a ver, o povo ainda assim continuava a multiplicar. Então ele deu uma ordem: vamos matar as crianças. Chamou as parteiras e disse: mata enquanto for novo convertido, mata enquanto é novinho na fé, mata lá. Mas as parteiras disseram: não, eu não vou matar ninguém não. As hebreias são sábias. Quando a gente chega para fazer um parto, já está nascido, já está andando, já está até falando. Então o rei deu uma ordem aberta, disse para todo o Egito: mate todos os meninos que vocês achar, jogue no Nilo, jogue no rio. O nome disso é controle. Controle. Mas vocês sabem o que Deus faz com quem quer controlar as coisas. Deus disse: quem manda sou eu. Quem manda sou eu. E eu quero declarar com base nesta palavra: esse espírito chamado controle está sendo exposto nesta noite, e no nome de Jesus está sendo derrotado pelo poder desta palavra. Ei, crente, não queira ser protagonista da sua história e nem queira controlar aquilo que você não pode controlar. Aleluia. Deus levantou Moisés e disse assim: eu vou acabar com esse povo. E é tão interessante que ele diz assim no capítulo 14, versículo 21: eu vou endurecer o coração de Faraó. Capítulo 7, versículo 3: eu vou endurecer o coração de Faraó. Capítulo 14, versículo 4: eu vou endurecer o coração de Faraó. Capítulo 14, versículo 17: eu vou endurecer o coração do povo de Faraó. Sabe o que é isso? Deus está dizendo: eu vou bater tanto nesse homem, eu vou bater tanto que ele vai logo ficar crente. Mas eu não vou deixar ele ficar crente não, eu vou deixar ele ficar descrente, que eu quero bater mais. Aí quando ele começar a crer, eu vou colocar dureza. Não, você não crê não. Aí eu vou bater de novo. Aí eu tô quase arrependido. Não, você não vai estar arrependido não. Quem manda na história sou eu. Quem escreve a história sou eu. Você vai apanhar até eu dizer que chega. E no capítulo 14, versículo 17, ele endureceu o coração do povo. Isso é interessante. Você sabe por quê? Porque senão o povo não ia entrar no mar. Deus falou assim: não, vocês tudo vai ficar com o coração duro, que eu quero matar vocês tudinho aí. Sabe por quê? Porque quem escreve a história é Deus. Amados, já estou quase terminando, quero encerrar aqui. Quando olhamos para os servos de Deus, muitos deles sofreram as consequências ao se opor a Deus. Davi foi um
2 Samuel capítulo 24, você enxerga lá que Davi mandou numerar o seu exército. Por que ele errou? Porque o exército de Deus é de número incontável. Davi mandou numerar o seu exército. Mas quem é que estava no coração de Davi? Satanás. Versículo 1. E Satanás encheu o coração de Davi. Davi, não, eu quero saber o número do meu exército. Ele errou 2 vezes. O exército de Deus é de número incontável. E segundo, que o exército de Israel pertence a Deus, não pertence a Davi. A obra é de Deus. O povo aqui não pertence ao pastor Davi, e muito menos ao pastor Elias. O povo de Perus é de Deus. Esse exército é de Deus. Davi achou que era dele. Quando chegou o número, Joabe ficou 9 meses contando. Quando ele voltou com a relação, ele disse: eu pequei, eu não devia ter feito isso. Pecou? Eu falei que você estava pecando. Eu tinha falado, Joabe falou. Chegou o profeta lá e falou assim: ei, Davi, você se opôs a Deus, você sabe, né? Deus mandou aqui, eu preciso levar uma mensagem para Deus. Escolhe uma dessas aqui, ó. 7 anos de fome, 3 meses fugindo dos inimigos, ou 3 dias de praga na terra. Eu tenho que levar alguma coisa para aquele que me enviou. Por quê? Porque não podemos nos opor a Deus. E quando você lê a história, 70.000 valentes caíram por causa da praga. Quando você continua olhando, Uzias, antes de Josias, ele viveu prosperidade. Capítulo 26 de 2 Crônicas. Deus o honrou, Deus o exaltou, Deus o fez famoso, Deus o fez famoso, Deus o deu fama. De repente ele achou: rapaz, eu acho que eu posso entrar no templo e oferecer incenso para Deus. Peraí, a vontade soberana de Deus diz que não é você que escreve a história que Deus estabeleceu. Se Deus disse que é os filhos de Arão, é os filhos de Arão, não é filho de Judá, não é da tribo de Judá, não é os filhos de Davi, é filho de Arão. Ele entrou para dentro, os sacerdotes se opuseram contra ele, ele achou que ele tinha razão. De repente a lepra apareceu nele, ele saiu correndo porque estava leproso, foi deposto do reinado em vida. Seu filho Jotão reinou em seu lugar, e ele ficou um rei leproso, morando numa casa solitário. Sabe por quê? Se opôs à vontade soberana de Deus. E quando olhamos para Josias, ele quer fazer história, mas ele vira uma lamentação. Quis fazer história e virou uma lamentação. Ele se disfarçou de soldado, disse: já que eu não vou entrar com o meu exército, eu vou entrar na guerra só como soldado. Ei, escriba, anota aí: Josias, valente, que entrou na guerra disfarçado e matou muita gente, porque Deus o amava. Ah, Jesus. Queridos, um flecheiro puxou seu arco, entesou seu arco e soltou a flecha. Não mirou no Josias, nem sabia que Josias estava lá, mas Deus sabe aonde você está. E aquele que desobedece a Deus, Deus o destruirá. Pegou bem no lado da sua armadura e ele gritou: me tira daqui que eu estou morrendo. Tiraram ele da guerra, morreu aquele dia. E então Deus disse ao profeta Jeremias: faz uma lamentação para esse rei, faz uma lamentação. E a partir dali as mulheres começaram a dizer: morreu tão cedo, parece Josias. Olha aí, parecia que ia ir longe, mas está parecendo Josias, morreu cedo, desobediente.
virou lamentação. Queridos, Deus não quer que você seja lamentação. Para que você não seja lamentação, diga: Senhor, eu quero cooperar com a sua obra. Aleluia. Eu quero ser participante da sua obra. Aonde tu disseres entra, eu entrarei. Se tu disseres não entra, não entrarei. Se tu disseres vá à direita, eu irei. Não é à toa que Deus nos deu o Espírito Santo para nos guiar. Queridos, o Espírito Santo é o guia, é o professor, é o mestre. E quem sou eu? Mero aluno, mero aluno, mero aluno. Deixa o Espírito Santo escrever a nossa história. É verdade. Você pode dizer glória por esta palavra? Toma posse, que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, retorna a palavra ao nosso pastor Davi, agradecendo por esse convite tão abençoado. Glória a Jesus. Deus abençoe o pastor juntamente com a sua família. Oh, glória! Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Como está seu coração? Como está a sua fé? Chegou o momento de conquistar o que Deus tem pra você. É a sua decisão. Bendito é o teu nome, Jesus! Pra ter a solução. Não pare de lutar, é hora de vencer. Glória! Aleluia! Levanta agora, veja a terra que o Senhor prometeu conquistar, conquistar. Toma posse de tudo que é seu. Levanta agora, deixa a terra que o Senhor prometeu conquistar, conquistar. Toma posse de tudo que é seu. Vai tomar aleluia. Oh, Jesus. É a sua decisão pra ter a solução. Não pare de lutar, é